Olha só como ficou interessante este quadro. Ele foi feito todo com a esponja de lavar louça. Todos os detalhes, somente o tronco das árvores que não. De resto, todos os detalhes do fundo e da folhagem da árvore também. Você vai precisar de uma tela. Você pode comprar uma tela tamanho pequeno, como esta, que é o tamanho 20 por 30. Uma tela virada, o grampeador fica atrás, o grampo, e aqui do lado ele tem um acabamento melhor. Então, a tela virada você pode pintar dos lados e dar um acabamento enquanto não coloca a moldura. E vai utilizar a tinta acrílica para a tela. Primeiro passo, você vai pingar na tela com a tinta as quantidades que você vai utilizar para fazer o fundo. Aqui eu vou fazer mais ou menos a metade da tela com azul, então eu vou espalhar para depois aplicar a técnica da esponja. Então você pode utilizar um pincel e espalhar no sentido horizontal e vertical, até que você cubra a parte desejada, também dá o acabamento dos lados e depois nós vamos aplicar a técnica da esponja. Agora sim, eu coloquei o branco e estou espalhando levemente para poder utilizar a esponja e misturar uma cor sobre a outra. Então, você coloca menos quantidade de branco. Você pode cortar um pedaço da esponja e deixar a parte amarela para fazer esse trabalho. Então, você vai espalhando essa tinta. Então, você vai realmente colocando, batendo a esponja para poder ela misturar essa tinta. Bom, aqui eu já bati e vai ficar assim, essas manchinhas, porque a técnica ela vai ficar assim mesmo, ela não vai ficar lisinha. Agora eu coloquei um pouquinho de vermelho, vermelho fogo. Você pode utilizar outro tom de vermelho se você quiser, ou outras cores que você desejar. E aqui vou fazendo a mesma coisa com a esponja. Bom, agora eu tô colocando um pouquinho de branco, eu já coloquei, tô espalhando com a esponja. Então, eu tô uniformizando essa coloração, que vai ser uma paisagem, que vai ser o céu de fundo. Para trabalhar, você vai imaginar as cores que você quer usar na sua paisagem, assim você vai aplicando. Então, lembre-se que a primeira camada sempre vai ser com o pincel, como aqui na parte de baixo, que agora eu vou fazer a parte da terra, da vegetação. Então, eu coloquei um amarelo ocre para trabalhar de fundo, depois eu vou aplicar outras cores, como o verde, o amarelo, mas aí eu vou utilizar a esponja. Então, a primeira camada sempre com o pincel no sentido horizontal e vertical, para cobrir bem a tela, para ter certeza de que não vai ficar nada em branco. E aí depois nós vamos trabalhar com a esponja. Bom, agora eu coloquei um verde escuro e estou usando a esponja. Então, estou começando a trabalhar a vegetação, essa parte que vai ser sobreposta sempre com a técnica da esponja. Então, você vai imaginar o que você quiser, você vai fazendo, e se caso você não gostar da cor que você aplicou, você pode aplicar outra cor por cima, porque também vai dar um efeito bonito. Então, não precisa ter receio de fazer essa técnica, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, porque ela é fácil de fazer e ela causa realmente um efeito rápido e bonito. Aqui eu coloquei um pouquinho de amarelo, então estou trabalhando agora o amarelo sobre o verde, para poder clarear essa vegetação. Então, o interessante é que é muito bom você fazer assim com a esponja, você vê um efeito bem rápido. Bom, agora eu coloquei um pouquinho de azul lá na parte do meio para poder formar um rio, um lago aqui. Então, você vai criando, vai colocando as cores que te agradam, vai batendo com a esponja e vai formando a sua paisagem. Bom, um pouquinho de amarelo e assim eu vou ganhando uma consistência maior. Então é muito prazeroso fazer esse tipo de trabalho. Bom, o fundo está todo trabalhado.
Já decidi que vai ficar assim, já gostei do resultado. Agora eu vou trabalhar o tronco das árvores para poder trabalhar depois a folhagem. Então aqui eu vou decidindo aonde eu vou colocar a minha árvore. Aí eu coloquei ali no fundo, agora eu tô colocando aqui no pé do rio. Eu vou subir mais outra árvore e assim eu vou fazer também do outro lado, usando aqui um pincel numeração 4, pincel chato, simples. E depois que eu faço essa parte do tronco, eu posso pegar a esponja e dar uma esfumaçada aqui na parte de baixo. Então, é como se fosse sombreando. Eu vou bater simplesmente na parte de baixo e vai causar esse efeito mais interessante. Agora, com um pincel fininho, eu vou fazendo os detalhes das galhas das árvores aqui. Usando o amarelo, eu pingo aqui na parte que vou trabalhar a vegetação e vou com a esponja novamente. Aqui estou usando o lado da esponja que eu esfumacei o preto lá embaixo, então eu vou ganhando um sombreamento naturalmente, misturando o amarelo com a esponja que já está suja de preto, já vai me causando uma espécie de sombreamento nas folhagens também. Aqui eu coloquei lilás e violeta, estou batendo ao mesmo tempo, formando também essa coloração aqui diferente nesta paisagem. Agora eu peguei um pouquinho de branco e estou clareando um pouquinho esses troncos. Então eu escolho somente um dos lados, que é o lado onde vem a luminosidade lá do fundo. Então eu venho aqui e coloco levemente um pouquinho de branco para dar esse destaque. Aqui eu resolvi colocar um pouquinho de verde escuro e deixar esse caminho assim mais sombreado, uma mistura de luz e sombra. Agora, com o lápis, a ponta do lápis eu coloco na tinta e vou realçando os detalhezinhos que se perderam quando bateu a folhagem. Então, você pode pegar um lápis que ele é preciso, somente para fazer levemente com a mão, você não aperta, somente coloca na tinta e desenha rapidamente para sair essa tinta, bem delicado. Bom, assim ficou o resultado. Eu gostei muito de fazer este trabalho. Espero que você faça o seu. Compre um quadrinho, uma tela pequena e vá fazer essa experiência. Depois faça numa tela maior e vá fazer diversas paisagens que te inspirem com cores que te agradam. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.